amigos da TV Pensamentos Mágicos. É uma grande alegria estar novamente com vocês. Nós vamos trazer uma pessoa que tem feito muito pela televisão brasileira, uma atriz de novelas, atriz de TV e de teatro. E ela hoje conta histórias. E essas histórias são muito importantes, relevantes. Vamos chamar Priscila Camargo. Oi, Ricardo, muito obrigada pelas suas palavras e é isso que está no meu coração mesmo. Eu comecei a contar histórias por conta até de um acidente que me aconteceu, que me ampliou a consciência, que me mostrou outras possibilidades, e eu falei, não, a arte tem que ser mais, ela tem realmente que transformar. E a partir daí eu comecei a pesquisar, enfim, tomei contato com os contos tradicionais, no início contos sufis, contos zen, então contos que diziam coisas para a alma. Nasruddin é um personagem muito famoso no Oriente. Um dia, um aluno pergunta a Nasruddin que às vezes um conto ele abre uma porta, abre uma janela, abre uma possibilidade. E a partir daí, então, eu me tornei também contadora de histórias. Então, eu me sinto muito parceira desse seu trabalho aí pela educação, e eu acho que a gente tem que juntar forças. Todo mundo que estiver trabalhando, assim, gente do bem mesmo, que estiver voltado para essa educação de reflexão, né, de sentimento e de possibilidade da pessoa compreender coisas, e isso melhorar a vida dela e torná-la mais feliz, essa, para mim, é a educação. É isso mesmo, Priscila. Eu queria falar um pouquinho de você, porque você fez muitos trabalhos na TV, novelas e teatro também. Eu queria até que você contasse um pouco sobre isso, porque foi novelas como Final Feliz. Débora, eu nunca pensei que uma coisa dessas pudesse me acontecer. Eu nem sonhei, nem passou pela minha cabeça uma coisa dessas. E aí, fala, o que você sentiu? Qual foi a emoção quando ele... Você sabe que eu tenho a impressão que a Débora acha que não vai dar certo. Miranda de Pedra, A Lei de Amor, né? Acho que em 2017, A Lei do Rede Amor, Globo, né? Fez bastante coisas, e isso é muito legal, essa experiência sua, né? Conta um pouquinho sobre isso. Ricardo, eu comecei a ser atriz, assim, um pouco uma coisa da minha alma mesmo, porque eu ia ser médica, mas de repente eu fazia comerciais, e aí o início era para ganhar um dinheiro, fazia figuração nas televisões da Tupi, na TV Cultura aqui em São Paulo, até que um dia eu fui ver um espetáculo, O Grito Parado no Ar, que era uma peça sobre a vida dos atores, e aí quando eu saí da peça, eu saí tão transformada, e é essa energia da arte que transforma, que é muito legal. Eu falei, eu vou fazer isso na minha vida, eu vou ser atriz. Então, o teatro, para mim, é a grande arte, é a arte onde a gente aprende, né, realmente. Embora muitas vezes eu tenha sido muito feliz e fiz coisas bacanas na televisão, como a primeira novela, que foi a Miranda de Pedra, e o próprio Final Feliz, Direito de Amar, uma novela de época, também que eu gosto muito de novela de época, que eu acho que elas retratam mais a verdade. A partir daí eu comecei, enfim, aí conheci uma pessoa muito especial, que me abriu também muito do caminho espiritual, que me apresentou os contos sufis, né, e aí eu comecei a estudar os contos e fiquei louca, fiquei, assim, completamente transtornada e transformada, né, a cada história, né? Eu sabia que eu queria contar histórias, que eu queria contar lindas, belas e grandes histórias que pudesse transformar as pessoas, que pudesse trazer a possibilidade de insight, né? Eu falei, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar contando histórias. Aí, dali, eu montei o Caldeirão de Histórias para criança. Nós estamos aqui para convidar vocês para assistir o espetáculo Caldeirão de Histórias. E depois eu montei o Histórias da Mãe em África, com contos africanos, legal. Entendeu? E aí fui atrás de uma história da outra. Por quê? Esse trabalho é um trabalho realmente transformador, e aí eu parei de fazer televisão. Só queria, a minha emenda era essa. Eu fiquei 8 anos, um dia eu falei assim, nossa, faz tempo que eu não faço televisão, fazia 8 anos. Onde eu estava tão envolvida que eu nem me lembrava de fazer televisão, entendeu? E aí, claro, comecei a fazer uns movimentos aqui e ali. Olá, eu quero lhe contar uma história.
Imagina um país de... Agora imagina crianças trabalhadoras. Meninos e meninas são forçados à escravidão. São crianças soldados, são vítimas de tráfico de pessoas, explorados no tráfico de drogas ou prostituição. E já tinha mudado os diretores, eu quase já não conhecia mais ninguém e tal. E quando foi 11 anos, eu fiz umas participações, mas com 11 anos depois da minha parada, né, que foi em 96, né, em 94 foi a última, e depois aí fui atrás de fazer o espetáculo, foi em 96 que eu estreiei. Então fiquei 11 anos sem fazer televisão, quando eu voltei foi no Tititi, que é essa novela até que vai reprisar agora, estou assim super contente. Calma, Titia, calma, tá tudo bem, viu? Tudo bem. Onde está o meu filho? Filho? A senhora tem um filho, tia? Ah, que legal. É uma bela carreira. Eu acho que, principalmente na contação de história, Priscila, porque abre os canais de entendimento para a criança, né, para o adolescente e para o adulto também. A importância de se contar a história de uma maneira em que faça com que a reflexão em torno dessa história seja realmente entre os prós e os contras, para que a gente possa realmente entender o que é bom, o que não é, uma atitude importante que vai nos gerar um sentimento positivo ou um sentimento negativo, de arrependimento ou não, né? E as histórias têm esse poder de transformar, né? É a educação por consciência, né? O que é a educação por consciência? É fazer com que a pessoa reflita sobre os prós e os contras. E justamente as histórias fazem esse papel. O que eu queria te perguntar, e já usando essa tua apresentação do que você fez, enfim, é muito legal, e olha, são muitas boas novelas que você fez, né? Muitas lindas. Boas interpretações. Olhando isso que você faz, né? Quer dizer que hoje contar essas histórias, fazer com que as pessoas reflitam, né? As crianças, os adolescentes, através de histórias educativas, histórias curativas, histórias incríveis, histórias reais, baseadas em fatos, fazem com que a mente humana use os recursos do raciocínio, que é justamente a consciência, é estar consciente dos dois lados da moeda, dos dois lados da história. Então, pensando nisso, e você como atriz, que teve muitas novelas, como nós sabemos, daí um tempo vieram as transformações através da tecnologia, um avanço tecnológico estrondoso. Como é que seria o caminho para a retomada de uma educação mais acertada no que se refere a estas reflexões? Por exemplo, a contação de histórias. Um programa onde a criança ou adolescente reflita sobre aquilo que vê, ouve e presencia. Ricardo, olha, com muita tristeza, a gente foi vendo a educação caindo, né? Lembra do programa Vila Sésamo? Garibaldo adora carinho, ixi, abacaxi, abacaxi. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muitos programas muito bacanas, né? Que tinham conteúdo, que tinham reflexão, que eram divertidos, que eram bacanas. Então, quer dizer, a gente, com muita tristeza, a gente vai vendo isso. Então, por exemplo, eu me tornei atriz porque num colégio estadual em São Paulo, isso foi nos idos 70, né? Início dos anos 70, finalzinho de 60, eu fazia no ginásio, eu tinha uma professora que fazia as provas teatralizadas, entendeu? Então, a gente fez Juca Pirama, que foi um maior sucesso, e aí fomos fazer em outras escolas, entendeu? Dali despertou em mim essa coisa de ser atriz, que ficou lá e até virei atriz.
entendeu? Por conta de uma professora de arte de um colégio estadual. Por exemplo, o meu sonho é levar a contação de histórias para todas as matérias. Claro que isso vai precisar que os professores estejam mais preparados, né? Não quer dizer que seja tudo, mas uma boa parte da matéria. Por exemplo, eu contei há poucos dias no meu canal uma história de Malbataan sobre matemática, né, do homem que calculava. Então, ele ensina através da história uma coisa até bem meio complicada da matemática, que a criança não entende, que depois tem até essa história é passada, parece até que no Enem, caiu no Enem essa história, eu nem sabia, quando eu fui pesquisar eu vi que tinha sido utilizada. Então, ou seja, a gente pode ensinar através de histórias de uma maneira mais divertida e de uma maneira onde você está passando valores também, porque a gente tem que voltar a falar de respeito, a gente tem que voltar a falar de humildade, de amizade, de disciplina. A gente respeitava os professores, o professor era quase Deus na escola, você, sim senhora professora, sim senhor professor, né? Mas essa de literatura é inesquecível na minha vida, a professora Helena é inesquecível, entendeu? Porque foi ela que me indicou um caminho que foi para a minha vida, entende? Foi uma professora. Então, quer dizer, se você não estiver atento e não respeitar, não tiver disciplina para ouvir o que o professor tem para te ensinar, porque ele está ganhando para isso, essa é a função dele. É como eu digo com o espetáculo. Eu tenho 1 hora para falar, para dar o meu recado, para fazer meu espetáculo. Se ficarem fazendo uma bagunça, entendeu? Vocês não vão permitir que eu faça o meu trabalho. Que muitas vezes já aconteceu, que você vai contar a história, a criançada está fazendo uma zona, eu paro o espetáculo e fico esperando. Posso continuar, pessoal? Entendeu? Já teve momento que, quando eu fazia isso, e aí dizia assim, aonde é que eu parei? Falava para o primeiro assim, né? Aí, um dia me aconteceu que eu perguntei, ele falou, você parou no então. Eu falei, isso mesmo, então, ainda bem que eu lembrava onde eu tinha parado, entendeu? Enfim, né? Quer dizer, a gente tem que um tempo para passar o trabalho, né? Para passar o nosso trabalho artístico, assim como o professor, ele está dando o espetáculo dele, né? O professor está fazendo, só que o espetáculo dele tem menos glamour, coitado, né? Não tem tanto glamour, as pessoas não batem palma depois que ele faz a sua aula, mas deveriam, né? Deveriam, porque merece. Professor, eu acho que professor é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Eu acho primeiro professor, depois artista. Quem sabe a gente junta as duas coisas, que é um pouco o que eu quero, o que eu tento fazer, e é o que eu acho que você também faz, né? A gente juntar a arte com a educação, e de uma maneira mais bacana, mais lúdica, você passar os conhecimentos que são importantes, porque o que a gente quer? Que as pessoas sejam felizes, que elas aprendam coisas que possam ensiná-la no momento que ela tem uma dificuldade, aí ela lembra, puxa, aquela história, olha, aquela história acontecia isso, pai, a pessoa vem, porque mesmo quando a criança às vezes não entende muito na hora, eu creio sempre, acredito nisso com a maior fé, é a quintessência da história, de histórias poderosas, de histórias, não histórias vulgares, né, de histórias antigas, de histórias que trazem um conhecimento, elas ficam no coração, na alma, na consciência da pessoa, entendeu? Quando ela precisa, pá, a história vem. É justamente a educação que vai se aperfeiçoando, né, através do tempo, fazendo com que todos pensem na educação como uma conduta de transformação interior. Não a educação de instruções, né? Uhum. Você está bem educado por princípio, por ética, por moral. Isso é importante. E pegando esse gancho, eu queria te perguntar, como você vê, por exemplo, Priscila, esse estado de transformação através de programas sérios, como você e a Paz, que desenvolvem um trabalho belíssimo, e o programa educacional Pensamentos Mágicos, por exemplo, que é o PP Mágicos, que busca justamente essa transformação através da consciência, da mudança de entendimento, buscando, sim, vencer-se, se transformar-se para que o mundo se transforme. Então, eu penso que as pessoas estão sedentas de coisas lindas, da beleza,
sabe? Do conhecimento que encanta a alma, do conhecimento que faz você crescer, que te expande o coração. Sabe? Eles existem tanto para criança quanto para adultos. Sabia que antes os contos de fada eram para adultos? Depois é que se sentiu que é coisa para criança e passou a ser de criança. Não é de criança, não. Conforme o jeito que você conta, pode ser para criança, senão é para adulto mesmo. Se elas estão aí, vieram contadas de boca em boca, que é o nome do meu primeiro espetáculo, é porque elas têm uma energia transformadora. Quando ele deu no coração, assim, aquela vontade de ter o conhecimento, ele devia ter mais ou menos uns 20 anos, talvez menos. E ele resolveu, então, sair pelos caminhos do mundo na esperança de encontrar um mestre. Não é por nada, não. Elas contêm uma energia capaz de causar transformações internas, entendeu? Então a gente não pode menosprezar, não, ao contrário, vai estudar o que quer dizer, né? Vai ver Jung, vai ver todos os grandes, né, que falam da transformação através das histórias. O meu sonho era que isso fosse para a televisão, né, que as televisões oficiais encampassem, mas, enfim, um dia vai chegar. Vai chegar. O que importa, na verdade, é o que nós estamos fazendo aqui. Buscando essa integração através desses valores, das modificações da consciência, através desse estado novo de ser, né? De aprender. E a educação é justamente aquilo que vai nos transformar. Quando nós estamos educados, nós estamos preparados para entender a vida, para entender a nós mesmos e aos outros. E, Ricardo, eu acho que a contação de histórias, e sabe o que faz também de importante, que eu acho que ajuda muito, e a minha experiência tem sido assim, com crianças, com adolescentes e tudo mais, porque você fica tão bom contar a história, a pessoa escuta e fala, ai, que legal, que bom, e aí ela dá aquela viajada, né, aquela coisa atávica de ser humano, do inconsciente coletivo, e isso faz com que ela vá atrás, que ela comece a ter mais prazer em ler. Então, para mim, a contação de histórias, ela incentiva a leitura. Estimula a literatura. Estimula direto, além de estimular a criatividade, a imaginação, entendeu? Ela provoca o interesse maior pela leitura. Pô, mas isso é legal, vou lá ver. Que história é essa? Onde é que é? Essa cultura, entendeu? Então, eu penso que, além disso, é muito forte o estímulo à leitura que as histórias fazem. Sim, sim. Priscila, nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando das contações de histórias no processo educacional, né, que é o programa PP Mágicos, né, que é o programa educacional Pensamentos Mágicos, vai ter uma das suas perninhas, né, do seu processo pedagógico, é justamente através da contação de histórias, porque através dessa interpretação a gente cresce. Estou lá, estarei com você. Porque sim. A gente tem que juntar esforços e fazer e o que você está fazendo é muito bacana, e as músicas, e outra coisa que é importante, né, eu acho que também, eu adoro botar música nos meus espetáculos, porque você ouviu as músicas? Transcende, né, a música é muito legal, e a gente está também necessitado de boas músicas, com bons conteúdos, né, do tempo que as músicas tinham uma história, e você está fazendo isso para a criança, que é muito bacana, então eu quero te parabenizar, porque, quem sabe, em algum momento eu uso alguma música sua nos meus espetáculos, porque é muito bacana esse trabalho de colocar as músicas com um conteúdo, vamos dizer, a música moderna, bacana, ritmada e tal, mas com um conteúdo interessante. Educativo, muito bacana, muito bacana. Priscila, foi um grande prazer, uma alegria mesmo estar contigo. Para mim também. Pela sua amizade e pelo seu apoio e incentivo. Nós vamos voltar em outros programas falando sobre histórias que os Pensamentos Mágicos vão dar a Priscila Camargo para ela contar, e com música. Né? Com certeza. Em outros momentos vamos contar isso para o público. Não é? Eu fico feliz, agradeço a você por você estar conosco, estar apoiando o projeto Pensamentos Mágicos, não projeto, mas
o programa educacional Pensamentos Mágicos, que hoje já é realmente uma realidade e uma constância na nossa vida daqui por diante. Será a educação, a nova era da educação. Por princípios e por valores. Por valores. Muito obrigado, Priscila. Ricardo, eu queria só falar uma coisa que tem a ver com o nome do seu programa, né? Um grande pensador, uma pessoa assim do outro mundo com quem eu convivi, que me ensinou muito, ele dizia: o mundo é mágico, não é lógico. Sabe? Então, muito bem dado esse seu programa, seu canal de pensamentos mágicos, porque a gente tem que levar para esse lado mágico, não do mágico vulgar, né? Mas do mágico da vida, né? Daquilo que transcende, daquilo que transforma, que transmuta. Então, muito bem dado. Eu acho mesmo que a vida é mágica, né? Não é lógica. A gente precisa das duas coisas, mas temos que nos voltar para esse lado mais mágico. Tá? Eu queria aproveitar, Ricardo, e deixar o meu canal para as pessoas, né? Que a gente falou tanto. Sim, o canal da Priscila Camargo. Isso, depois você bota lá, mas eu já quero falar. Que é no YouTube, né? www.youtube.com/Priscila Camargo Conta. E a gente fica muito feliz com mais esse programa, com uma pessoa tão bacana como é a Priscila Camargo. Eu sou fã dela. E quem não é? Então, a gente espera que em futuro breve nós estejamos novamente dando spoilers, né, das nossas histórias que virão. Muito obrigado, Priscila. Eu é que agradeço, Ricardo, parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe, tá? Porque você é um pioneiro e vamos juntar forças, vamos em frente. Parabéns. Obrigada. Que legal. Obrigado, Priscila. Beijo para todos. Obrigado. E agora, mais uma vez, encerramos mais um programa da TV Pensamentos Mágicos com o nosso abraço carinhoso. Até breve.